trazendo mais uma videoaula para vocês. Sejam todos bem-vindos ao canal Física Arte e suas tecnologias. E a videoaula de hoje será para falar sobre o conteúdo da terceira série, o livro 3, Força Elétrica, que também é conhecido como Lei de Coulomb. Então a gente vai saber um pouquinho da história, as fórmulas e o gráfico. Nas fórmulas, a gente vai falar sobre a constante da eletrostática, saber aonde essas cargas elétricas estão mergulhadas. E também falar sobre a força. A força nós sabemos que também é falado sobre Newton, a unidade de medida dela. Então fique comigo para essa aula. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se, ative o sininho para receber notificação de novos vídeos. Então venha comigo para essa aula. Então aqui a gente vai falar sobre a força elétrica, a lei de Coulomb. Professor Jackson Gomes, a gente vai começar pela história, depois passar pelas fórmulas e depois o gráfico. Então vamos ver aqui a história. Então a gente vai ver que quem desenvolveu essa fórmula foi Charles Augustin Coulomb. Então vamos ver de que maneira. Ele nasceu em 1736 e morreu em 1806. Ele desenvolveu o que, professor? A balança de tensão, para saber justamente essa força de atração ou repulsão. Foi no final do século XVIII. Então vamos ver aqui as fórmulas. Então eu tenho aqui cargas elétricas. Eu posso ter cargas elétricas de sinais contrários, um positivo e outro negativo. Essa força elétrica será a força de atração. Eu vou ter uma carga Q1, que vai ser representada por Q1, e Q2. E vai aparecer uma força. Essa força é a força elétrica. Então, vai aparecer duas forças. Então, no cálculo da força elétrica, será calculado forças elétricas duplas. E de sinais. E do mesmo sinal, nós chamamos força de repulsão. Eu tenho a carga Q1, Q2, ó, positivo com positivo, repulsão. Vai aparecer uma força elétrica para cá e uma força elétrica para cá. Quando nós calculamos, a gente calcula só uma força, mas nós sabemos que é uma força dupla. Então aqui também elas vão estar separadas por quê? Por distância. Eu também posso ter o sinal negativo e o sinal negativo. A força será de repulsão. Vamos ver essa constante da eletrostática. Geralmente, em todos os cálculos de física, de força elétrica, a gente vai falar que essas cargas estarão mergulhadas no vácuo. Aqui eu tenho as substâncias, é como se tivesse no ar seco, é o mesmo valor, 9 que multiplica 10 elevado à nona potência. Então a unidade de medida dessa constante que será representada pela letra K será Newton vezes metros ao quadrado por Coulomb ao quadrado. Então, eu tenho aqui da água, do benzeno, do petróleo e do etanol. Mas, geralmente, todos os cálculos de física vai ser no vácuo, que é o mesmo valor do ar seco. Mas, se a questão de física estiver dizendo que ela está mergulhada em alguma dessas substâncias, ele vai vir dando esse valor aqui da constante. Vamos lá, meu amor. Então, vamos aqui para a força elétrica, ver justamente a fórmula. Então, aqui, cargas do mesmo sinal, força elétrica de repulsão. Cargas de sinais diferentes ou distintos, que é a mesma coisa, será a força de atração. Então, a força será representada pela letra F e a sua unidade de medida vai ser em newtons. A constante da eletrostática vai ser representada por K, índice 0, se for esse valor aqui, ó, 9 que multiplica 10 elevado à nona, será Newton vezes metro ao quadrado por Coulomb ao quadrado. As cargas serão representadas por Q1 e Q2,
que são essas daqui, estarão em módulos. Se a carga for negativa, quando eu coloco o módulo lá que eu tiro, ela não fica nem positiva e nem negativa. E a distância será representada pela letra D. E a sua unidade de medida será em metros. Se tiver em centímetros ou milímetros, nós teremos que fazer a transformação. Então, a força elétrica estará diretamente proporcionada a quem? As cargas elétricas e inversamente proporcionada a quem? A distância ao quadrado. Percebam que a constante da eletrostática está bem aqui, então também vai estar diretamente proporcionada a quem? A força. Essa constante é onde as cargas estão mergulhadas. Pode ser no vácuo, que nós vimos lá na tabela, o ar seco, a água, benzeno, petróleo, qualquer um tipo de substância, tá bom? Mas se não for no vácuo, a questão vai vir dizendo qual é essa constante. Então, repetindo, a força elétrica está diretamente proporcionada a quem? As cargas elétricas. E inversamente proporcionada a quem? A distância ao quadrado. Então, continuando, vamos ver aqui o gráfico. De que maneira vai se comportar esse gráfico na força elétrica, que é a lei de Coulomb? Então, aqui na vertical, eu tenho os valores da força e na horizontal, eu tenho os valores da distância. Essa força será em Newton e a distância será em metro. Então, percebam que essa linha verde será uma hipérbole cúbica. Então, quando a força aumenta, percebam aqui ó, a força na vertical, quando ela aumenta, a distância o quê? Diminui. Percebam, se eu tivesse uma força aqui, essa força estaria com esse valor, com essa distância aqui, fazendo o par ordenado, não é isso? Aumentando a força, ó, passando para cá, 4F, a distância vai o quê? Aumentar ou diminuir? Diminuir. Então, quando eu aumento novamente a força, ela o quê? Diminui cada vez mais. Então, também diminuindo a força, a distância o quê? Aumenta. Então, o gráfico será uma hipérbole cúbica. Então, ela vai se comportar dessa forma. Então, a força está inversamente proporcional a quem? A distância ao quadrado. Tudo bem? Então vamos resolver uma questão de física com essa lei de Coulomb. Tudo bem? Então vamos lá para a questão. Então vamos resolver essa questão na página 38. Se você ainda não tem o livro, vai lá nos primeiros vídeos dessa playlist da terceira série e baixe o livro. Tem um link lá na descrição do vídeo e baixe. Nessa playlist é um dos primeiros vídeos, tá? Então vamos resolver aqui o exercício da página 38, exercício resolvido. Duas cargas elétricas pontiformes, na sua tradução, são pontos bem pequenininhos. Então, são desprezíveis a olho nu. Então, a carga Q1 equivale a 4 microcoulomb e Q2 equivale a menos 6 microcoulomb. Estão colocados no vácuo a uma distância de 60 centímetros uma da outra. Qual é o módulo da força de atração? Força de atração porque essa daqui é positiva e essa daqui é o que? Negativo. Olha os sinais na frente. Aqui fica subtendido positivo e aqui negativo. Se está no vácuo, a constante da eletrostática no vácuo equivale a quanto? Naquela tabela que eu demonstrei, 9 que multiplica 10 elevado à nona potência, Newton metro ao quadrado por Coulomb ao quadrado. E 1 microcoulomb equivale a 10 elevado a menos 6. O micro equivale a 10 elevado a menos 6. A distância está em quê? Em centímetros. Então, eu vou precisar transformar em metros. Então, vamos tirar os dados da questão. Todas as questões de física, é bom tirar os dados. Então, eu tenho aqui a carga positiva e uma carga negativa.
vai ser gerada uma força elétrica. E essa força elétrica será de atração. Quando nós calculamos essa força, eu vou calcular só uma vez, mas esses valores serão o quê? Iguais. Eles estão sobre uma distância. Aqui é Q1 e aqui é Q2. Nós podemos representar esse valor aqui tanto com letra maiúscula quanto com letra minúscula. Então vamos lá. A carga Q1 equivale a quanto? 4 microcoulomb. E a carga Q2 equivale a quanto? A menos 6 microcoulomb. Por que a unidade de medida das cargas é coulomb? Porque foi justamente ele que estudou. A gente viu um pouquinho da história dele, né? Vamos. A constante da eletrostática equivale a quanto? A 9 que multiplica 10 elevado a 9 newton, metro ao quadrado, coulomb ao quadrado. E a distância é 60 centímetros. Então, toda vez, quando vier em centímetros e milímetros, eu vou ter que fazer uma transformação. Vou fazer uma regra de 3 simples aqui, rápido. 1 metro equivale a quantos centímetros, meu aluno? Beleza, 100 centímetros. Então, eu quero transformar para metro, vou colocar x e aqui 60 centímetros. Então, 1 sobre x vai ser igual a 100 sobre 60. Produto dos meios com dos extremos, 100x vai ser igual a 60, porque 60 vezes 1 é 60. Se aqui está multiplicando, vai passar para cá o que, meu aluno? Dividindo, muito bem. Então, vai ficar 60 dividido por 100. X vai ser igual a 0,6 metros. Transformando para a notação científica, vai ficar como, meu aluno? 6 que multiplica 10 elevado a menos 1 metro. Preste atenção, quando o número vier com vírgula 0,6, base 10 expoente negativo. Esse número tem que ser maior do que 1, pode também ser igual, e menor do que 10. Não pode ser igual a 10 porque a base já é 10. Então, esse número sendo maior do que 1, ele é o ideal que número 6. Então, eu vou pular uma casa para direita. Quando eu pulo uma casa para a direita, base 10, expoente negativo. Como foi só uma casa que eu pulei para a direita, 6 que multiplica 10 elevado a menos 1. Então, já está transformado em notação científica. Então, esse número aqui será 6 que multiplica 10 elevado a menos 1 metro. Agora sim, a força elétrica vai estar diretamente proporcionada a quem? A constante da eletrostática, carga Q1, vezes a carga Q2, dividido pela distância ao quadrado. Então, essas cargas serão colocadas em módulos. Se for positivo, vai sair de lá nem positivo nem negativo. Se for negativo, também não vai sair nem positivo e nem negativo. Então, a força elétrica vai ser igual. Quem é a constante? 9 que multiplica 10 elevado a 9. Qual é o valor da carga Q1? 4 que multiplica 10 elevado a menos 6. Lembre que 1 micro, né, o micro equivale a quanto? 10 elevado a menos 6. Vezes 6 que multiplica 10 elevado a menos 6. Dividido tudo isso por quanto? 6 que multiplica 10 elevado a menos 1 ao quadrado. Então, vamos lá. A força será igual. Nessa operação matemática, eu vou multiplicar esse 9 vezes 4, porque 6 ao quadrado vai dar 36, e aqui 9 vezes 4 também vai dar 36. Então, eu vou multiplicar os números, esses números aqui,
diferente da base 10. E depois eu vou só conservar. Vou multiplicar 9 vezes 4. Vai dar quanto? 36, que multiplica 10 elevado a nona, que multiplica 10 elevado a menos 6, que multiplica 6, que multiplica 10 elevado a menos 6. Dividido. Então, aqui é uma potência de potência. Aqui eu tenho uma potência de potência. Então, esse expoente aqui vai multiplicar esse número que está subtendido aqui, que é 1, ó, 2 vezes 1 vai dar quanto? 2. Então, vai ficar como? 6 ao quadrado, que vai dar quanto? 36. Então, vai ficar 36, que multiplica 10 elevado a menos 2. Porque menos 1 vezes 2 vai dar menos 2. Porque eu multipliquei 9 vezes 4, 36, para justamente fazer essa simplificação. Ó, 36 dividido por 36. Aqui vai dar 1, aqui vai dar 1. Então, a força vai ser igual a 6, que multiplica 10 elevado a nona, que multiplica 10 elevado a menos 6, que multiplica 10 elevado a menos 6, dividido por 1, que multiplica 10 elevado a menos 2. E aí, professor, o que eu faço? Vou fazer a multiplicação agora das bases 10. Então, na multiplicação de base 10, que são essas daqui, eu vou conservar a base 10 e vou fazer uma soma dos expoentes na multiplicação. Então, é uma soma dos expoentes, vai ficar como, professor? 9 mais... Qual é o valor desse expoente? Menos 6. Então, eu vou colocar entre parênteses, menos 6 mais menos 6. 9, fazendo o jogo de sinal, mais vezes menos, vai dar quanto? Menos 6 e menos 6. Isso vai ser igual a quanto? A 9 menos 12. É isso? Sinais iguais eu faço a soma, menos 6, menos 12. Então, aqui, sinais diferentes... Faço a subtração e conservo o sinal do maior módulo. Mais 9 menos 12 vai dar quanto? Menos 3. Então, o expoente aqui vai ser menos 3 dividido por 1, que multiplica 10 elevado a menos 2. Vou dividir número com número. A força será igual. 6 dividido por 1 vai dar 6, que multiplica... Na divisão de base 10, conservo a base 10 e vou fazer o que com os expoentes, meu aluno? Uma subtração, muito bem. Então, esse expoente aqui é negativo, ó. Vou colocar menos 3, menos, né? Que é na divisão, qual é o expoente aqui? Menos 2, então também vou colocar entre parênteses, ó, menos 2. Isso vai ser igual a quanto? Menos 3... Fazendo o jogo de sinal, menos vezes menos, vai dar o quê? Mais 2. Sinais diferentes, faço a subtração e conservo o sinal do maior módulo. Menos 3 mais 2, menos 1. Muito bem, meu irmão. Menos 1 Newton. Poderia ficar assim a questão em notação científica ou a força vai ser igual a quanto? A 0,6 Newton. Poderia também ficar assim. Tudo bem? Então, terminando aqui essa videoaula, espero que vocês tenham entendido. Se surgiu alguma dúvida, deixe na descrição do vídeo. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber a notificação de novos vídeos. Eu vou fazer videoaulas para o ensino médio, educação básica, né, do ensino médio. Fique comigo assistindo essas aulas. Se gostou do vídeo, dá aquele like, compartilhe o vídeo com os amigos, com os familiares, com quem vocês quiserem, tá bom? Ajudem aí compartilhando o vídeo. E um forte abraço. Tchau.